Esse ano de 2020 foi um ano mais difícil para os investimentos, no sentido de as pessoas terem mais clareza sobre quais são os melhores investimentos, quais são os melhores setores para colocar o seu dinheiro, né? E uma das dúvidas que de vez em quando surge, de vez em quando alguém me manda essa pergunta, seja nos comentários aqui do YouTube ou no Instagram, será que esse é o momento de investir em fundos imobiliários? E a verdade é que o mercado imobiliário e também o mercado de fundos imobiliários, eles têm alguns fatores que influenciam nos preços, e é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, eu falo sobre finanças, investimentos e economia em geral. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações para poder ficar sabendo dos próximos vídeos, beleza? Bom, então vamos lá, né? O mercado de fundos imobiliários, ele depende principalmente de dois fatores. O primeiro é a atividade econômica. A gente pode medir isso pelo PIB, pelo crescimento do PIB. E o segundo é a taxa de juros, né? Então, nesse ano de 2020, a gente viu uma queda drástica na atividade econômica, né, um baque no PIB, e isso fez com que o desemprego também aumentasse. O desemprego já está acima de 14% aqui no Brasil, e isso, em geral, tem um impacto negativo no mercado imobiliário e, consequentemente, no mercado de fundos imobiliários. Então, a queda na taxa de juros que a gente viu ao longo do ano, ela pode até beneficiar o mercado imobiliário no sentido de facilitar o crédito, né? Houve uma expansão na oferta de crédito por parte do setor bancário, mas isso influencia mais na parte residencial, né, no setor residencial do mercado imobiliário. Agora, os fundos imobiliários, eles são basicamente comerciais ou corporativos, né? Então isso não influencia tanto nessa área. Agora, um dos fatores que mais influenciam no preço das cotas dos fundos no mercado é a taxa de juros, né? Então, se você olhar para esse gráfico aqui, ele é justamente a comparação do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários, que é essa linha aqui, né? Então, essa queda aqui foi justamente a queda no começo do ano e depois o mês de março, né, onde tudo caiu. E essa linha vermelha aqui, que começou a subir e depois a cair a partir de 2016, é a taxa de juros, né? Então perceba que existe realmente uma relação inversa entre taxa de juros e o preço das cotas dos fundos imobiliários, aqui medido no caso pelo IFIX. Então qual é a lógica disso, né? Quanto maior for a taxa de juros, mais a renda fixa compete com os fundos imobiliários. Porque imagina que você tem um fundo imobiliário que paga 8% ao ano de aluguel, por exemplo, né, e você tem um título de renda fixa que está te pagando 10% ao ano, né? Então, um título de renda fixa, em geral, tem menos risco do que um fundo imobiliário qualquer, né, em geral. Então, pode ser que os investidores tenham uma preferência maior pela renda fixa quanto mais forem as taxas de juros, né, por conta dessa concorrência do aluguel dos fundos imobiliários. Então, percebe que aqui em 2013 começou um movimento de alta nas taxas de juros, né, que foi até 2015, 2016, e aí o IFIX ele ficou praticamente estagnado aqui, né? Ele não teve um movimento de alta expressivo aqui nesse momento. E aí, quando a taxa de juros ficou estagnada ali em 2015, 2016, aí sim que começou a se ter uma perspectiva de corte nos juros, etc. A inflação naquele momento já estava começando a ficar mais controlada ali para o final de 2016, meados, final de 2016, e aí o IFIX começou a subir. Quando o Banco Central começou a cortar de fato a taxa Selic, aí ele entrou no movimento de alta mais forte, né, que veio até o final de 2019, né, até o final do ano passado. Essa queda aqui que a gente viu foi basicamente, né, principalmente por conta aí dessa crise de 2020, né? Mas logo em seguida houve uma recuperação, não voltou ainda para o topo do IFIX, mas é fato que a gente consegue perceber claramente essa correlação negativa entre taxa de juros e preço dos fundos imobiliários no mercado. Então a pergunta que a gente precisa fazer é:
Se um dos fatores que determinam o preço dos fundos é a taxa de juros, qual é a expectativa de juros para o futuro? Se os juros vão continuar caindo, isso pode ser benéfico para os fundos imobiliários. Agora, se os juros voltarem a subir, se o Banco Central voltar a subir a taxa de juros, isso pode ser prejudicial para os fundos imobiliários. E uma das coisas que determina a taxa de juros é a inflação. Então, olhando para a inflação, o IPCA acumulado até outubro, nos últimos 12 meses, foi de 3,92%. Já o IGPM, considerando a leitura da segunda prévia de novembro, está acumulado em 24,25% nos últimos 12 meses. É uma inflação absurda olhando para o IGPM. Só que agora a inflação que antes estava concentrada na classe de alimentos, ela começou a se espalhar por outros setores, por outras áreas da economia. Então dá uma olhada nessa tabela aqui. Se você observar, comparando a inflação de setembro com a inflação de outubro, a alimentos e bebidas houve uma queda, né, de 2,28 para 1,93, mas a habitação ficou praticamente estagnada. Mas olhando para outras categorias, né, artigos de residência, houve uma variação maior em outubro, vestuário, uma variação muito maior, transportes também, saúde e cuidados pessoais, né, despesas pessoais. Ou seja, a inflação começou de fato a se espalhar para outros setores da economia. E se a gente for analisar também as expectativas de inflação do mercado, elas também se deterioraram muito nos últimos dias, né? Então dá uma olhada só aqui na inflação implícita calculada pela Anbima. A inflação implícita é nada mais do que um cálculo feito a partir das taxas de juros negociadas no mercado, né, dos títulos públicos. Ou seja, a expectativa de inflação para daqui a um ano ela já está em 5,27% aqui, calculando a partir das taxas dos títulos públicos no mercado. É a expectativa de inflação do mercado baseado naquilo que eles colocam dinheiro de fato, naquilo que os principais agentes do mercado colocam dinheiro. Então, não é opinião baseada no voto, numa pesquisa feita pelo Banco Central. É opinião baseada em dinheiro colocado no mercado. E uma expectativa de inflação de 5,27 para 2021, né, quase final de 2021, já está muito acima da meta de inflação para 2021, que é de 3,75%, e também já está passando ali da banda superior, né, porque é 3,75 com uma tolerância de 1,5 para cima, 1,5 para baixo. E 3,75 mais 1,5 dá 5,25%. Então já está passando também da banda superior de tolerância da inflação. Além disso também, eu falei num vídeo recente sobre a verdade do risco da dívida pública brasileira, que você pode assistir aqui. O Tesouro Nacional tem tido dificuldade de vender os títulos públicos no mercado, principalmente o Tesouro Selic, né, que é o pós-fixado. E com essa taxa de juros de 2%, o mercado tem exigido um deságio para aceitar comprar esse título. E no primeiro trimestre agora do ano de 2021, está tendo um vencimento gigante de dívida pública e o Tesouro vai precisar rolar cerca de 15% da dívida pública interna do Brasil, já de janeiro até abril de 2021. Então isso é mais um fator que gera uma pressão de alta nas taxas de juros. Então a gente soma isso ao fato de que nesse ano de 2020 a dívida pública subiu absurdamente, já está batendo aí, saiu de cerca de 75% sobre o PIB em 2019, já está chegando próximo, provavelmente chegue a 100% do PIB ou próximo disso agora até o final de 2020, e também as taxas de juros estão no menor patamar histórico. E tudo isso faz com que a probabilidade de alta dos juros nos próximos meses aumente consideravelmente. E isso faz com que o mercado de fundos imobiliários esteja numa situação mais frágil atualmente do que em outros momentos anteriores. É importante lembrar que quando você vai fazer investimentos, não existem apostas binárias, tá? Não existe você colocar tudo num determinado ativo ou numa determinada classe de ativo, né? Não existe aquela pergunta de qual é o melhor investimento para fazer agora. É importante sempre você analisar as fragilidades e as antifragilidades de cada mercado e ajustar as exposições a esses mercados. Como num vídeo que eu fiz recentemente, você pode assistir ele aqui, você precisa manter sempre uma exposição convexa
em relação aos ativos, em relação aos investimentos. Então, se você acredita que, por exemplo, fundos imobiliários estão numa situação mais frágil nesse momento, você não precisa, por exemplo, zerar a sua posição em fundos imobiliários, mas talvez ajustar somente essa exposição. E um outro fator importante também é que a gente está analisando o mercado como um todo. É óbvio que pode ter um determinado fundo imobiliário específico que possa performar melhor ou pior do que os outros, né? Então essa análise também precisa ser feita, beleza? Então é isso, me diz aí nos comentários se você tem fundos imobiliários, qual é a sua expectativa também daqui para o futuro. E como muitas dessas perguntas que as pessoas me fazem, se vale a pena investir em fundo imobiliário, também estão atreladas a uma proteção contra a inflação, né? Tem pessoas que me perguntam, pô, fundo imobiliário é um investimento que me protege contra a inflação, porque ajusta ali o aluguel pelo IGPM e assim por diante? Então, para responder essa pergunta, para você entender como se proteger da inflação, eu escrevi um e-book gratuito que você pode baixar agora, indo aqui no primeiro link da descrição, fechado? Lá é bem completo, eu explico como você pode fazer para se proteger contra esse fenômeno que corrói o poder de compra do seu dinheiro. Então vai lá no primeiro link da descrição e baixa o e-book gratuito Como se proteger da inflação. Então é isso, se você gostou desse vídeo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas, então curte, compartilhe com seus amigos, posta nas suas mídias sociais e também dá um like no vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito até agora, fechado? Então forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!